Seja muito bem-vindo ao nosso canal Jaboque. Vamos orar? Nesse momento eu quero te agradecer por tudo, pela tua colaboração, pelas mensagens, pelos likes que você tem deixado. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe, é muito bom para nós estarmos alcançando mais pessoas com a palavra de Deus. Faça o seu comentário, deixe o seu like e desde já que o Senhor Jesus te abençoe. No nosso estudo de hoje, nós vamos estar vendo que é necessário trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Nós vamos ver no Salmo 126 como nós conseguiremos fazer isso. Vamos lá? Logo após a vinheta. No nosso estudo de hoje, nós não sabemos quem foi o autor desse salmo. Sabe que salmo eu estou falando? Salmo 126, com o tema Diante das dificuldades, traga à memória as promessas de Deus e seja restaurado. Vamos ver o Salmo 126, de 1 a 6, detalhadamente, mas o nosso texto base está em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, verso 21 a 22, que nos diz: Contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Olha que interessante, contudo, o que eu quero lembrar? Aquilo que me dá esperança. Como eu já disse, esse salmo não tem um autor definido. Não tem um autor que alguém fale, é fulano. A restauração de Israel, ela foi profetizada pelo profeta Jeremias e muitos não quiseram acreditar. Mas nós vamos ver essas profecias sendo cumpridas. Só que antes nós vamos ver as advertências de Deus ao povo de Israel, ao povo de Judá. Primeira coisa, Deus te deixa escolher, assim como Deus deu a escolha para aquele povo. Vamos ver Deuteronômio 30, verso 19, que diz assim: Hoje invoco o céu e a terra como testemunha contra ti, de que apresentei claramente diante de ti os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida, para que viva plenamente tu e a tua descendência. Então nós vemos por Moisés, quando Deus fala para aquela nação: eu te deixo escolher o que você quer. Mas outra advertência que Deus nos dá é sobre o zelo para andarmos no caminho que nós escolhemos. Vamos ver Deuteronômio 29, do 18 ao 23, que diz assim: Zelai para que entre vós não haja nenhum homem ou mulher, clã, tribo ou família, cujo coração se afaste do Senhor, o nosso Deus, para adorar a deuses daquelas nações, e para que não haja no meio de vós nenhuma raiz que venha produzir planta venenosa e muitas amarguras. Não está falando de plantinha vegetal. Está falando de coisas que podem estar brotando no teu coração, na tua mente, no teu relacionamento com as pessoas. Então, vamos zelar. Você sabe o que é zelar? É tomar conta com toda a atenção. E é justamente isso que o Senhor fala: olha, toma cuidado, tome conta, preste atenção, para que nenhuma planta venenosa e muitas amarguras venha a ser produzido no teu coração. Tome cuidado, zele, preste atenção no caminho que você escolheu. Por quê? Porque tem consequências. Para o povo de Israel, a primeira consequência que Deus deu é que esse povo, essa turma, iria ser dispersa. Vamos ver Deuteronômio 4, 27 a 28, que diz o seguinte: Yahvé vos dispersará entre todos os povos, e restará de vós apenas um pequeno número de pessoas, no meio das muitas e grandes nações para onde o Senhor vos tiver conduzido. Eles, no momento, quando Moisés apresentou, eles fizeram a escolha certa. Eles escolheram a bênção, mas com o passar do tempo, eles foram se desviando dos mandamentos do Senhor. Deus, ele é onisciente, ou seja, ele conhece todas as coisas. Deus sabe o ontem, o hoje e o amanhã.
Deus sabia que isso iria acontecer. Mas assim também, Deus sabia que se houvesse arrependimento, e Deus sabia que haveria, ele não iria rejeitar um coração contrito e um coração arrependido. Olha o que Deus diz, vamos ver. 1 Reis, no capítulo 8, verso 47 e 48. Se na terra, para onde forem levados cativos, olha Deus já dizendo, se vocês não me servirem, não me seguirem, vocês vão ser levados cativos. Mas se lá onde vocês estiverem cativos, vocês reconhecerem seus erros e se converterem, e em meio à terra do seu cativeiro te confessarem, pecamos, nos desviamos e agimos com maldade. Deus está mostrando que haveria reconhecimento do erro. A Bíblia fala, ei, lembra de onde você caiu, se arrependa e volte ao primeiro amor. Por quê? Porque há esperança. Mas existe a promessa de Deus que a hora que eles tivessem o reconhecimento dos seus pecados, eles iriam encontrar Deus e eles iriam retornar. Vamos ver Jeremias, no capítulo 29, verso 14, que diz assim: o Senhor, eu me deixarei ser encontrado por vós, assevera o Senhor. Os conduzirei de volta do cativeiro, restaurando a vossa sorte. Então, eu mesmo os reunirei de todas as partes da terra, para onde eu os dispersei. E os repatriarei, glória a Deus, para o lugar de onde os deportei, afirma o Senhor. Olha que promessa! Eu me deixarei ser encontrado por vós. E a Bíblia fala, buscai a mim e me achareis, diz o Senhor. É tempo, vamos buscar ao Senhor. E olha o que diz Jeremias no capítulo 31, verso 8 a 10. Eu os trarei da terra do norte e os reunirei de todas as extremidades da terra. Juntamente com eles estarão os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as que estiverem para dar à luz. Sabe o que Deus estava querendo dizer? Que uma grande multidão iria voltar. Não comparada àquele grande povo que foi levado cativo. Até porque muitos preferiram ficar lá na Babilônia. Mas nós vamos ver o seguinte, o que diz Oséias 6 e 11. Diz assim, ó Judá, eis que uma ceifa está determinada para ti. E acontecerá, quando eu trouxer de volta o meu povo do cativeiro. Olha quantas promessas que Deus está falando, mas ainda tem Zacarias 8:6 que diz assim, ainda que tudo isso pareça impossível para o remanescente deste povo naquele tempo, todavia, será impossível para mim? Afirma Yahvé dos exércitos, porque para Deus não há nada impossível. Esse Salmo 126 é um salmo muito lindo. É um salmo que fala da alegria daquele povo e na hora que aquele povo está lá, que tem assim um sentimento ambíguo, tem um sentimento de ir agora. Olha como está a nossa terra. Vamos ver verso por verso. Vamos dividir esse salmo em duas partes. A primeira parte vai ser do verso 1 a 3, que fala justamente a alegria do retorno. Vamos ver Salmo 126, o verso 1 que diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Olha que lindo, sabe o que é voltar do cativeiro? Eles estavam presos, aprisionados, eles estavam numa terra que não era deles, produzindo o que não seria para eles. Mas quando o Senhor trouxe, como os que sonham. Olha que sensação deliciosa que eles estavam vivendo. Lembra que havia aquela profecia que eles seriam espalhados? Vamos confirmar essa profecia em Deuteronômio 28:6, que diz assim: então Yahvé vos dispersará por todos os povos, de um extremo da face da terra ao outro, e ali servirás os deuses estranhos, que nem tu, nem teus antigos pais conheceram. Lembra desta profecia? É justamente, vocês vão ser levados, vocês vão ser dispersos, mas eu vou trazer vocês de volta. Olha Jeremias 29:14, que diz assim: eu me deixarei ser encontrado por vós, assevera o Senhor, e os conduzirei de volta do cativeiro, restaurando a vossa sorte. Olha que interessante, porque o mesmo Deus que vai permitir que vocês vão, ele vai trazer de volta.
Então, nisso dá para nós prestarmos atenção que o Senhor é aquele que permite sim, mas a promessa que ele faz, ele cumpre. Olha o que diz Isaías 35:10. Diz justamente assim: e todos quanto Yahvé resgatou voltarão, entrarão em Sião. Sião é aonde Jerusalém foi construída em cima. Voltarão em Sião com júbilo de alegria, duradoura felicidade coroará a sua cabeça. Gozo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o lamento cessarão completamente. É justamente o que aconteceu no Salmo 126:1. Eles estavam como os que sonham. Olha o que diz o Salmo 126:2. Vamos ver a parte A, que diz assim: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Olha, um novo cântico. Cântico antes que era de tristeza, lá no cativeiro. Agora um novo cântico, um cântico de júbilo, de alegria. E teve a profecia sobre isso. Olha só, sabe aonde que está escrito? Jeremias, no capítulo 30, verso 19, que diz assim: então por toda parte se ouvirá brados de ações de graças e o som alegre de júbilo. Era justamente isso que estava acontecendo. Eu farei com que o meu povo cresça, olha, profecia, e multiplique-se, que seu número de pessoas jamais diminua. Eu os honrarei e não serão desprezados. Foi justamente isso. Lembra justamente o que diz essa parte A? A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Foi justamente isso. Vamos ver a parte B desse versículo, que diz assim: se dizia entre os gentios, grandes coisas fez o Senhor a este. Sabe por quê? Quando o rei Ciro levou Judá para a Babilônia, ele levou outros povos de outras nações. E esses povos que estavam convivendo com os judeus, eles falavam justamente isso: grandes coisas fez o Senhor a estes. Mas olha o que diz Isaías 64:4: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu. O quê? Um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera. Tudo na vida da gente tem um tempo. Olha como diz Eclesiastes: para tudo há um tempo, mas nós esperamos no Senhor, assim como o povo esperou, e foram 70 anos de cativeiro, mas aquele povo que estava com eles reconheceram como Deus era grande. Vamos ver Salmo 126:3, que diz assim: agora é aquele povo de Israel, de Judá, reconhecendo que Deus fez grandes coisas. Então diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós. Oh, aleluias, pelas quais estamos alegres. O rei Ciro tinha dado para eles a carta: vocês podem ir, só que tem uma coisa, vocês vão, mas a terra é de vocês, mas vocês vão ter que pagar taxa, vocês vão trabalhar para mim. Tá? Por quê? Porque toda consequência, ela é real, tá? Ação e reação. Então, quando nós vemos isso, nós vemos que existe em Isaías no 25:9 uma profecia do reconhecimento de Deus. E olha só: e naquele dia todos levantarão as suas vozes para dizer: vede, este é o nosso Deus. Tá vendo? O povo, eles reconheceram que Deus fez grandes coisas por ele, mas Isaías já disse isso. Nele esperávamos nós, certo de que nos salvaria, e de fato nos salvou. Este é Yahvé. Nós depositamos nele toda a nossa confiança. Exultemos e regozijemo-nos na sua magnífica salvação. Aquele povo tinha motivo para estar alegre. Eles foram levados cativos, o Senhor os trouxe, e olha, e grandes coisas realmente. Aquelas nações que foram com eles ficaram cativas, mas a este povo que havia Deus falado com eles, a profecia se cumpriu. Agora nós vamos para a segunda parte. Vamos ver o Salmo 126, verso 4, que diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como a torrente do Negueb. Sabe o que aconteceu? O povo chegou alegre, eufórico,
Passaram-se o tempo e eles viram, não estava fácil. E aí eles falam assim: restaura, Senhor. E nós vamos ver essa oração, porque é como uma oração ao Senhor. Primeiro, vamos nos lembrar, existia uma profecia quanto a isso, a profecia de restauração. Joel 3:1, que diz assim: em verdade, naquela época e naqueles dias, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, então estava escrito, a sorte de Judá ia ser restaurada. E o povo tá, restaura, Senhor, a nossa sorte. Olha que tremendo. Sabe o que Deus faz? Vamos ver? Deuteronômio 33 diz assim: então o Eterno, o teu Deus, mudará a tua sorte para melhor e se compadecerá de ti. E Yahvé, teu Deus, te fará retornar do exílio e te restaurará. Já está falando, e olha a oração deles. Senhor, restaura a nossa sorte. Senhor, faça diferente. E aí fala mais ainda, terá compaixão de ti e te reunirá novamente de todas as nações entre as quais te havia espalhado. Lembra-se, ainda havia pessoas que ficaram na Babilônia. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Que oração linda é essa? Que eu falo, Senhor, muda a minha história, muda a minha situação. Restaurar é recupera a posse ou o domínio de alguma coisa perdida por um bom estado. Senhor, ponha isso que não está bom, Senhor, em um bom estado. É interessante que quando eles falam sobre Negueb, Negueb é um lugar desértico, que fica lá no sul da Palestina ainda hoje. O calor lá é quase 60 graus, imagina! Deserto é assim, né? De noite é frio, de dia é um calor intenso. Mas acontecia algo sobrenatural, algo tremendo lá naquela região. Durante a estação das chuvas ocorria justamente o seguinte: as águas, ela ia lá do topo da montanha, elas vinham descendo e elas enchiam todos os riachos, trazendo vida a uma região morta, a uma região totalmente desfigurada. É interessante isso, sabe por quê? Porque Deus é tão tremendo que na presença do Senhor a gente jorra fonte de alegria, água viva. Então você vê aquele povo, ele precisava novamente estar na presença do Senhor. E eles pediam justamente isso. Porque, Senhor, lá em Negueb, de repente vem a chuva. E a chuva, ela vai encher os ribeiros e vai ter vida nova. É justamente isso. O Senhor restaura, nos dê vida. Mas vida em abundância. E a gente vê Isaías 41:18 que diz assim: abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Eu transformarei o deserto num lago e o chão seco em mananciais. É justamente isso. E Deus faz isso conosco, com a nossa vida, com as situações que passamos. Vamos ver Salmo 126, o verso 5, que diz assim: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Nas épocas secas era muito difícil você plantar. A terra era seca, a terra era dura. Mas os agricultores não desistiam. Muitas das vezes eles estavam colocando semente e chorando de tristeza, pois semeavam em terreno seco, sem vida. Mas o que Deus fazia? Deus mandava chuva para irrigar, para encher os riachos do Negueb e para fazer a preciosa semente germinar e dar resultado bom para a colheita, justamente como diz no versículo 6. Mas olha o que diz o Salmo 137, o verso 1. Aqui, junto aos rios da Babilônia, sentamo-nos a chorar com saudade de Sião. Nós podemos ver esse versículo com dois olhares. Eles lá no cativeiro, junto aos rios da Babilônia, sentávamos e chorávamos de saudade de Sião. As lágrimas do cativeiro produziu frutos. Mas nós vemos também, nesse momento, vamos ver a promessa lá em Jeremias, no 31, de 9 a 13, que diz assim: chegarão em prantos, mas eu os conduzirei,
e abençoarei com todas as consolações. Deus já tinha falado com eles enquanto eles estavam lá na Babilônia, tudo que Deus faria. Eu mesmo os guiarei aos ribeiros de águas puras, pelo caminho do direito, em que não há tropeço. Porque sou Abba, Pai, para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Sabe o que Deus está querendo dizer? Ele é aquele que conduz, ele é aquele que enxuga os prantos, ele é aquele que nos guia. É para nós também. Assim como o povo de Judá estava vivendo, já tinha profecia, já tinha promessa. Nós vamos ver Salmo 126, o verso 6, que diz assim: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Olha como o salmista, ele mostra a fé dele depositada em Deus. Olha a certeza que iria ter recompensa. Vamos ver a promessa? Jeremias 31:16 diz assim: assim declara Yahvé, reprime a tua dor e o choro dos teus sentimentos, proíbe as lágrimas de jorrarem dos teus olhos, porque o teu trabalho e sofrimento serão recompensados, assegura o Senhor. Vamos parar um pouco, vamos pensar. O Senhor declara, tem horas que assim como o povo de Judá tinha que enxugar o rosto e tomar uma posição, nós também precisamos fazer. Depender de nós, nós queremos ficar chorando, alimentando a tristeza, se lamentando pelo que aconteceu e pelo que está acontecendo. Mas neste momento o Senhor fala para nós, fala para você, reprime a tua dor e o choro dos teus sentimentos. Proíbe as lágrimas de jorrarem, porque o teu trabalho e o teu sofrimento terá recompensa, diz o Todo-Poderoso. Enquanto o povo de Judá estava exilado na Babilônia, nós vamos concluir, Deus trouxe promessas de restauração. Eu não sei o que te mantém numa prisão. Às vezes você pode estar exilado nos teus sentimentos, no que aconteceu, estar preso ao passado. Às vezes você pode estar afastado da presença de Deus, servindo. Eu vou ser sincera a você mesmo, a fazer o que você quer, do jeito que você quer. E Deus não é assim que a gente serve. Mas as promessas de Deus é justamente feitas a mim, a você. E elas estão de pé. Você tem que trazer à memória as promessas de Deus, porque as promessas de Deus, elas estão de pé. Escolha viver o momento, tirando forças da fraqueza. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala, na presença do Senhor, a abundância de alegria. A Bíblia fala que diga ao fraco, eu sou forte, porque nós estamos no Senhor. E não desista das promessas que o Senhor te fez. Lembre-se sempre, traga à memória o que te traz esperança, porque a esperança, ela nos ensina a passarmos pela restauração. Ela nos ensina a estarmos de pé e fortes, porque estamos enraizados no Senhor. Lembre-se das promessas de Deus e que o Senhor Jesus te abençoe e que você possa restaurar, restabelecer a tua comunhão, a tua união, que você possa ser uma bênção nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Seja alegre no Senhor, porque o Senhor quer te alegrar neste dia. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro no nosso canal Jaboque. Vamos orar?